A paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos mais um dia para a nossa leitura de hoje. E hoje, Números, capítulo 18 e 19. Amém? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossa jornada. Oremos. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos e te agradecemos por mais um dia reunidos em tua presença, em teu nome, para ler a tua palavra. Te pedimos, Senhor, fala conosco, aos nossos corações, que teu Espírito Santo se faça presente em nossas casas, em nosso meio nessa hora. Toma esse momento em tuas mãos, nos traz entendimento, joga por terra, Senhor, toda barreira, todo empecilho. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra esteja guardada em nossos corações. Perdoa os nossos pecados. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu tô um pouquinho mais devagar, tô um pouco lenta. Um pouco cansada, mas vamos lá então. Continuando a nossa leitura de Números, capítulo 18. Vamos falar aqui então algumas coisas um pouco repetitivas, né? Vocês sabem, sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas. E disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa do teu pai contigo, levarei sobre vós as faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós as faltas do vosso sacerdócio. Fará também chegar contigo teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, para tu e teus filhos contigo estarem perante a tenda do testemunho. Tá falando aqui para a linhagem dos sacerdotes, Arão e seus filhos, né? Mas falando que eles deveriam reunir a tribo de Levi, que era a tribo também na qual eles faziam parte, né? Dentro da tribo de Levi, a família de Arão foi escolhida, né? Sua descendência ali para servir em sacerdócio. E aqui o Senhor tá falando, né? Que eles iriam servir junto com eles, né? Fazer ali as coisas referentes ao tabernáculo junto com eles, enfim. Eles estarão a teu serviço, né? A serviço dos sacerdotes, os levitas que serviam ali no templo. Vou ler o 3 novamente, né? Eles estarão a teu serviço e a serviço de toda a tenda, mas não se chegarão aos vasos do santuário e ao altar, para que não morram tanto eles como vós. Eles se unirão, então assim, os levitas podiam fazer as funções, tocar os objetos, mas tinham essa parte, né, os vasos e o santuário, que é onde ficava o altar, né, o Santo dos Santos, eles não podiam ter acesso a essa parte, fazer esses serviços, só os sacerdotes que faziam, né? Versículo 4, eles se unirão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho não se chegará a vós. Vós fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja mais ira contra os filhos de Israel. Eu mesmo tomei vossos irmãos os levitas no meio dos filhos de Israel, como uma dádiva a vós, como uma dádiva a vós, dedicada ao Senhor, para fazer o serviço da tenda da congregação. Como a gente já leu nos outros capítulos, eu até falei um pouco ontem, né, com vocês, da rebelião ali de Corá, porque os levitas, eles já eram um povo separado no meio de todo o povo de Israel, né, consagrado ao Senhor, para exercer um ofício específico ali no santuário, né. 7. Tu e teus filhos contigo assumireis vosso sacerdócio em tudo que se refere ao altar e por tudo que estiver atrás do véu. Eu vos tenho dado o serviço do sacerdócio como dádiva. O estranho que se aproximar morrerá. Por trás do véu, onde fica o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, né? E estrangeiro de maneira nenhuma poderia exercer os ofícios ali do tabernáculo. 8. A parte dos sacerdotes. Então disse o Senhor a Arão: Eu mesmo confiei a ti o cuidado das minhas ofertas alçadas, todas as coisas santas que os filhos de Israel me apresentarem, dei a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Que ele está falando sobre que nós já lemos a respeito da parte dos sacerdotes, né? Das coisas que são ofertadas, das ofertas que eram alçadas, os sacerdotes, né? E seus filhos ali, que tinham o sumo sacerdote e os sacerdotes, eles tinham uma parte, né? Eles tinham direito ali a consumir uma parte que era o sustento deles também, de uma certa forma, né?
9. Isso terá das coisas santíssimas reservadas do fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de cereais, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Num lugar santo as comerá. Todo homem as comerá. Elas te serão santas, né? Num lugar santo. Então, até para consumir essa parte que era cabida aos sacerdotes, do que era oferecido ao Senhor, tinha que ser consumido num lugar santo, né? Ali também, na parte externa ali do tabernáculo, se eu não me engano, na parte do pátio. Mas era no tabernáculo, eles faziam as refeições lá, né? Essas refeições que vinham, né, do que era consagrado ao Senhor. Versículo 11. Também isso será teu. A oferta alçada das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor do azeite, do mosto e do grão, os primeiros frutos que derem ao Senhor, dei-os a ti. Então, eles ainda tinham esse privilégio, né? Eles comiam do melhor, porque aquilo que o povo tirava para oferecer para Deus era o melhor, né? Era as primícias, né? E dentro daquilo que o Senhor, que era oferecido ao Senhor, o Senhor, vamos dizer de uma certa forma, entre aspas, repartia com os sacerdotes, né? Então, eles tinham esse chamado de ter uma vida dedicada ao Senhor, mas eles comiam o melhor que a terra tinha a oferecer, né? Quando estavam ali a serviço do Senhor. Deixa eu marcar aqui, gente, rapidinho. Que às vezes eu me perco, se eu for voltar aqui depois para marcar, eu me perco. Versículo 13. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo que estiver limpo na tua família os comerá. Então, a família do sacerdote, né, poderia comer também, que tivesse, né, sem pecado, tivesse limpo, purificado e tudo mais, poderiam comer, tá? Os familiares. 14. Todas as coisas consagradas em Israel será tua, todo primogênito que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu, mas os primogênitos dos homens resgatará, bem como resgatará também os primogênitos dos animais imundos. Quando tiverem 1 mês de idade, tu os resgatarás segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Também já falamos sobre isso, sobre o resgate, né, dos primogênitos dos homens, falamos até também da jumenta, né? E aqui ele ainda acrescenta dos animais imundos. 17. Primogênito do gado, ou primogênito da ovelha, ou primogênito de cabras, porém, não resgatará. São santos. E aspergerá seu sangue sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Então, esses animais aqui do versículo 17, eles não podiam consumir, tá? Eles não tinham direito de consumir. 18. A carne deles será tua, assim como serão teu peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel... Peraí, deixa eu só... O primogênito do gado, o primogênito da ovelha, o primogênito da cabras, porém, não resgatará, são santos, despedirá seu sangue sobre o altar, sua gordura queimará em oferta queimada. Eu acho que só essa parte mesmo do peito, da coxa, que eles podiam consumir desses animais que o versículo 17 cita, né, que são santíssimos, mas a gordura, uma parte do animal deveria ser queimada, ali deveria ser oferecida diante ali no holocausto do Senhor, tá? 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos, a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É a aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a sua descendência contigo. E aqui a gente vê a figura do sal, né? A gente vê lá no Novo Testamento que fala que nós somos o sal da terra, e quando vai destrinchar aquele capítulo, estudar, buscar o significado do sal na Bíblia, enfim, aqui é um dos textos, né, que pegam para poder também usar esse significado do sal, né, enfim. 20. Disse também o Senhor a Arão: na tua terra herança alguma terá, e no meio deles nenhuma parte terá. Eu sou tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Porque eles não vão ter, quando eles entram em Jericó, a tribo de Levita, né, e principalmente ali os sacerdotes, eles não vão ter parte na terra, na divisão de terras, né?
Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que exercem, o serviço da tenda da congregação. Então, é aqui que a gente vê falando a respeito, né, do dízimo ser direcionado para levitas, que hoje em dia muitos, até cantores, pessoas que exercem um ofício, né, denominado gospel ou cristão, tem direito a uma oferta, enfim. Só que a gente vê também muitas pessoas usando de uma maneira errada, porque o levita não é aquele só que louva na casa do Senhor, é aquele que serve. Serve em várias funções, né? E fica aí uma questão pra gente observar, né? Que hoje a gente vê cantores tendo um comércio gospel, né? Cobrando valores exorbitantes, né? Não que seja errado a igreja ajudar e ofertar na vida dessas pessoas, mas eu creio, dentro das minhas limitações, que também tem algumas coisas sendo gerenciadas de maneira um pouco equivocadas, né? Mas aí cada um tem a sua interpretação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Os levitas, porém, farão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre si a sua iniquidade. Este será o estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Nenhuma herança. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas, pois eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Então, também, o dízimo é no lugar da herança, que todas as tribos vão receber a sua parte ali na terra prometida, a parte das terras, enfim. E os levitas, eles recebem o dízimo porque eles exercem um papel muito importante. E, inclusive, essa herança eles não vão receber porque eles vivem dependentes do Senhor, né? Então, a gente vê como, às vezes, é deturpado algumas falas, né? Bíblicas, no caso. 25. Disse o Senhor a Moisés: também falará aos levitas e lhes dirá: quando receber os dízimos dos filhos de Israel, que da parte deles vos dou como herança, deles trareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, eles também dizimavam em cima daquilo que eles recebiam. Ah, mas eles já estão recebendo algo que já foi retirado de uma parte, de um todo, né, como dízimo. Mas aquilo que eles recebiam, eles também tiravam uma parte desse todo para dizimar o Senhor. 27. Vossas ofertas serão consideradas como grão da eira e como plenitude do tanque de prensar uvas. Assim também trareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel. Desses dízimos darei ofertas do Senhor ao sacerdote Arão. Deixa eu marcar aqui. Dais a oferta do Senhor ao sacerdote Arão. Então, desses dízimos também seria direcionado algo para o sumo sacerdote, né, do que os levitas ofereceriam ao Senhor. 29. De todas as dádivas que recebeste, trarei a oferta do Senhor, do melhor delas, a sua santa parte. Diz aos levitas: quando oferecer o melhor dos dízimos, será para vós como a novidade da eira e como a novidade do tanque de prensar uvas. E vós e vossa família o comereis em todo lugar, pois é vosso galardão pelo vosso serviço na tenda da congregação. Não sereis culpados de pecado algum por isso, quando deles oferecer o melhor. Então não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morram. Aqui, quando ele diz assim, que esse dízimo que os levitas dão ao Senhor, eles vão oferecer o melhor dos dízimos dele para o Senhor, né? E os dízimos que eles recebem também já é o melhor que o povo podia oferecer. Então, chegava, né, ao trono do Senhor, a presença de Deus de verdade, aquele mesmo, a melhor parte mesmo, né, da colheita, dos bens, do que o povo tinha a oferecer, do que Israel tinha a oferecer. Que além do melhor, da primazia, aí tinha a parte dos levitas, e os levitas ainda tinham que separar daquilo que eles recebiam a melhor parte para oferecer ao Senhor. E aí ele vai dizer, né, que vai ser para vocês como a novidade da eira e como a novidade do tanque de prensar uvas. O que o tanque de prensar uvas
né, tem lança, né, faz o vinho, né, que remete a essa alegria, né, a Bíblia mesmo fala algum momento sobre o vinho ser para alegrar o homem, enfim. Então, algo bom vai ter alegria em eles oferecerem, né, o melhor que eles podem dar ao Senhor, né? Por isso a gente tem aquela musiquinha, quem dá com alegria, como o sol brilhará. Então, capítulo 19. A novilha vermelha, que é um ponto também, né, que hoje se discorre muito sobre essa questão do cordeiro vermelho, de cor vermelha mesmo, a gente vai ler aqui, depois eu cito, né, uma curiosidade para vocês no final. 19. Diz o Senhor a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto julgo. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote. Será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Na presença dele, a novilha será queimada. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote, tomando em seguida pau de cedro, ísopo e pano vermelho, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então, o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo com água. Depois entrará no acampamento, mas estará imundo até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas vestes com água, e com água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fogo no acampamento, no lugar limpo. Será guardada pela comunidade dos filhos de Israel para o uso da água purificadora. É a oferta pelo pecado. Aquele que recolheu a cinza da novilha lavará as suas vestes e ficará imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Estatuto perpétuo, ou seja, é aquilo que o povo israelita considera que deve se fazer até hoje. Eles não fazem mais os rituais de sacrifício porque eles não têm o templo para fazer os sacrifícios, né? Aqui a gente está no tempo ainda do tabernáculo do deserto. Quando vem ali Davi, ele olha para esse tabernáculo, que era uma tenda, né? Vocês devem conhecer a história, e ele pensa, como eu posso habitar num castelo, né? Enfim, numa casa, e meu Deus habitar numa tenda. Então, ele põe no coração dele o desejo de construir um templo de alvenaria, né? Para Deus. E aí, ele junta todos ele já começa a juntar, né, os utensílios, as coisas para construir o templo. E o Senhor fala que não seria Davi que construiria. Então, quem constrói o primeiro templo de Israel é Salomão, baseado aqui no tabernáculo. E aí o templo, as proporções de como ele foi construído, era parecida com o tabernáculo. Tinha ali o espaço do Santo dos Santos, tinha o pátio externo, tinha o átrio, tinha o Santíssimo Lugar. E os sacrifícios continuaram ali. Só que quando esse templo foi destruído, que hoje em Israel não tem o templo, esses sacrifícios foram cessados, porque os sacrifícios eram feitos só no templo, ou aqui no tabernáculo, que depois se transformou no templo, por isso que eles não fazem, tá? 11. Aquele que tocar em um cadáver, qualquer que seja um morto, ficará imundo 7 dias. Deverá purificar-se com esta água no 3º e no 7º dia, e então será limpo, mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, não será limpo. 13. Todo aquele que tocar em um morto, cadáver de alguém que morreu, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. É imundo e permanece nele a sua imundície. Esta é a lei a respeito de uma pessoa que morre numa tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver nela será imundo 7 dias. Alguém que morre dentro de casa, né? Porque eles moravam em tenda nesse tempo. 15. Também, todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que tenha sido morto pela espada ou em alguém que tenha morrido
de causas naturais, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, tomarão num vaso um pouco de cinza da vítima queimada como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Então um homem limpo tomará ísopo e molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aqueles que tenha tocado em ossos, ou em alguém que tenha sido morto ou que morreu de causa natural, ou numa sepultura. O homem limpo aspergirá sobre o imundo e no terceiro e sétimo dia, e no sétimo dia o purificará. O que era imundo lavará as suas vestes e se banhará com água, e à tarde estará limpo. Quem, porém, estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da assembleia, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ele, e é imundo. Isso será para eles um estatuto perpétuo. O homem que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar na água purificadora será imundo até a tarde. Tudo em que o imundo tocar também será imundo, e quem nele tocar será imundo até a tarde. Um pouco nessa essa questão aqui a respeito da imundície ritual, né? Como nós já lemos também em Levítico, né? Enfim, a respeito de tocar em alguma pessoa morta, tinha que haver esse ritual de purificação, a pessoa era considerada impura para estar exercendo ali seus deveres, enfim, no tabernáculo. A respeito da novilha vermelha, né? Então, até hoje, isso foi instituído como um estatuto perpétuo para o Senhor. Então, é algo que eles deveriam e devem fazer até hoje. E quando a gente olha aí, então, lá para o Apocalipse, lá para o que a gente espera que vai acontecer na história do mundo atual, né? Para que o Cristo Redentor se manifeste, Israel, ele é bem evoluído em tecnologia e em ciência. E parece que eles têm já eles estudaram essa novilha vermelha, ela foi extinta, né? Não tem hoje esse animal vermelho para que eles façam esse sacrifício. E parece que Israel ele é bem evoluído em estudo de DNA, de clone e tudo mais, e que eles já conseguiram recriar o DNA dessa novilha e que eles têm essa novilha. Então, além, né, do que falam que eles já têm todos os utensílios para reconstruir o templo, né? Menos a Arca da Aliança, né, que não foi encontrada, ninguém sabe onde está. Eles também têm já essa novilha vermelha, ou pelo menos a genética dela para poder recriar esse animal, ou aplicar, fazer com que um outro animal reproduza e dê crias vermelhas, algo nesse sentido. É bem interessante. Se você tiver curiosidade, pesquisa na internet sobre novilha vermelha, DNA, enfim, que vocês vão ter uma noção melhor de como tá isso aí. Coisas que a gente vê na Bíblia, né, e passa desapercebido, mas servem como sinais, inclusive, sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que têm acontecido atualmente. Gente, é isso. Eu queria até ler mais um capítulo, mas acho que dá pra perceber que eu tô ficando bem ofegante, né? Porque à noite eu já, ao longo do dia, trabalhei, conversei com outras pessoas, enfim. E aqui na live acaba que é só eu falando. Então eu tô ficando bem ofegante. Orem por mim. E é isso. Então amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui reunidos de novo para continuar nossa leitura de números. Obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de comentar aqui, de deixar o like no vídeo para eu saber que vocês estiveram aqui comigo. Quem tá aí no chat, sempre deixa comentário, o pessoal que vê gravado. Fiquem com Deus então e até amanhã. Boa noite.